Olá, muito boa tarde. Bem-vindos à aula de interações do Ship Planner com o Planner do Armador. Existe uma dúvida muito comum, entre o que exatamente faz o Planner do Terminal e o que faz o Planner do Armador. São trabalhos que se correlacionam, porém eles são distintos. Eu trago aqui para a gente elucidar melhor o que exatamente cada um faz e como eles se correlacionam. O planner do armador, ele é responsável por realizar o planejamento do navio em toda a rota que esse navio faz. E ele também é responsável pela estabilidade do navio. Seu plano precisa garantir a máxima estabilidade do navio. E ele também é responsável por garantir o horário de chegada acordado em cada porto. Eventualmente pode ocorrer atraso em uma operação e etc. Ele é responsável por realizar planos de contingência e garantir a chegada garantir a chegada ou minimizar os atrasos na chegada em cada porto. Através dessa rotina que o planner do armador faz, ele gera um stall plan, ou prestou plan, ou plano de embarque. E esses stall planos do planner do armador, ele conversa via EDI com o planner do terminal. E aí a gente entra na nossa parte. O que o planner do terminal faz ao receber o stall plan do planner do armador? O primeiro passo é garantir com que existam recursos o suficiente para que seja feito o cumprimento da janela contratual daquele navio no terminal. Quantidade necessária de portainers e equipamentos de pátio. Para garantir a produtividade daquela operação. Se um navio ele precisa passar 12 horas operando, o planner ele precisa garantir que a produtividade daquele navio seja cumprida. E como ele faz isso? Através da estratégia de transferência de carga, sequência de embarque e descarga e a alocação correta dos containers no navio. E mais para frente a gente vai ver que é o Quay Commander. Trazendo aqui novamente para o... Então, como funciona o fluxo de forma resumida? E depois a gente vai falar disso mais detalhadamente. O planner do armador, ele tem um navio e faz a sua rota. Por exemplo, aqui Ásia, América. E cada porto ele tem o seu horário de chegada e o seu horário de saída, baseado nos seus contratos e na sua movimentação. Dado isso, o terminal sabe que precisa receber ou que vai receber os navios do armador aqui no seu berço. E eventualmente o que acontece? Às vezes um navio vem com uma movimentação maior do que a contratual. Isso pode acarretar em duas coisas: ou o navio vai atrasar a saída, ou o terminal, na medida do possível, precisaria garantir um pouco mais de recursos, portainers, equipamentos de pátio, caminhões, para garantir essa produtividade. O que é o EDI? O EDI é um arquivo de troca eletrônica de informações. As informações que o armador realiza ali no seu plano de navio, ele encaminha para o terminal via EDI. Depois a gente vai falar para frente mais tipos de EDI. O que basicamente ocorre nessa troca entre armador e terminal em relação ao plano de embarque é o envio do EDI PAPLI, que é o EDI com as cargas a bordo do navio, e o EDI Movings, que é a projeção de embarque, e o planner do armador manda para o planner do terminal. Essa é uma ilustração de um leitor de barco, contém todas as informações pertinentes à carga que vai ser movimentada aqui: o porto de descarga, o porto de embarque, o tipo de container, se é 20 ou 40, o peso, muito importante, se o container é cheio ou vazio, o armador do container. Fala um pouquinho de estabilidade.
Um dos critérios de estabilidade e o Central Planner precisa verificar é o lashing forces. O que é o lashing forces? É quando a tradução livre é forças de amarração ou forças de preação. Basicamente, o sentido de ter essa estabilidade garantida é que quando um container muito pesado ele é colocado em cima de um container muito leve, a tendência é que por força motora, esse container pesado ele exerça alguma inclinação em relação ao container que está embaixo. Então, no sentido de preenchimento do navio, basicamente, o que é muito importante, e o navio visto de lado, é importante que o sentido de preenchimento seja feito assim, ó, da parte central do navio, parte central inferior, no porão no meio, e se distribua para os demais lados, por assim dizer, para frente, para avante, para ré e para o alto. Então, o peso concentrado ali na meia nau do navio, ali no meio do navio, ele é muito importante para garantir que o lashing forces esteja ok, e também considerando que os containers mais pesados precisam ir sempre embaixo e os mais leves irem em cima. Um outro critério de estabilidade importante é o trim. O que é o trim? Considerando aqui a ré do navio e aqui a proa, a avante do navio, é importante que o navio esteja 100% reto ou levemente mais pesado aqui na ré, na parte da popa. E o trim é justamente essa linha. O trim, ele é essa linha aqui, que mede a profundidade da proa do navio e a profundidade da popa do navio, da ré do navio. Se ele tiver com a profundidade da avante maior, esse trim ele está negativo, então isso é ruim. É um critério de estabilidade que não pode acontecer. E, eventualmente, um dos critérios mais importantes, eu diria que é o GM. O que é o GM? O GM, ele é a distância entre o metacentro do navio, aqui ilustrado na letra M. Deixa eu trocar. E o centro de gravidade do navio. A distância entre o G e o M, ela está diretamente ligada à flutuação do navio. Quando o metacentro ele está muito alto, o que isso significa? A gente tem muitos containers leves em posições baixas do navio. O navio ele tende a fazer uma força de ir para os lados muito forte. É como se, imagina um voo bobo, é como se o peso dele tivesse mais para a cabeça ali, então a chance dele tombar é maior. E, igualmente, o centro de gravidade. Se o centro de gravidade estiver muito, 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 muito pesado, ou seja, se todo o navio tiver com containers muito pesados, inclusive em alturas mais altas, a tendência dele baixar é muito grande. E, por questões de flutuação, ocasionaria eventualmente na possibilidade de o navio afundar. Então, a distribuição correta de peso, seguindo basicamente o conceito de containers pesados mais embaixo e containers leves mais em cima, garante com que a distância entre o G e M esteja ok. E isso garante a flutuabilidade e a navegação de acordo do navio.